Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, e hoje aqui no Estúdio Leste eu vou conversar com a Isabel Haddad. Bem-vinda, Bel. Eu que agradeço, adoro vir aqui. Ai, uma delícia ter você aqui. E hoje, então, a gente vai conversar sobre a solidão do corpo feminino, a vulva e seus véus. Você sabe o que é vulva? Eu gosto de pesquisar a etimologia das palavras e achei curioso não encontrar de cara uma pesquisa mais cuidadosa sobre esse termo. E isso tem tudo a ver com a conversa de hoje. A resposta rápida, né, Bel, é que vem do latim, anteriormente vulva, útero, órgão sexual feminino, aquele que envolve. Mas insistindo um pouco mais na pesquisa, eu encontrei uma partícula véu, W-E-L, uma partícula indo-europeia. E essa partícula está presente também em palavras como evolução, revolução e valsar. Isso também tem a ver com a nossa conversa. Agora, por que trocamos o nome da vulva? Por que apagar do mapa esse continente? E por que isso é importante? O que a psicanálise tem a ver com isso e o que isso tem a ver com solidão? Bom, a Bel vai trazer para a gente algumas reflexões e, em certa medida, elas questionam ou confrontam alguns fundamentos da psicanálise. Aí, eu lembrei desse livro novo do Gilson Iannini, que é Freud no século XXI. Ele coloca já no início que a psicanálise pode se renovar a partir de perguntas que a contemporaneidade nos coloca. E pode também sustentar a fecundidade da clínica e da teoria psicanalítica para pensar o tempo presente. Então, a proposta, o convite é para que a gente leia os textos da psicanálise a partir de outras perspectivas, de outras perguntas. E fazer, né, Bel, o que o Freud e o Lacan fizeram, que é dialogar com outros e novos saberes. A psicanálise tem muito a dizer e tem muita gente querendo ouvir. Eu vejo isso claramente aqui quando eu converso com colegas psicanalistas, pelas interações de vocês, do pessoal nas redes. Naturalmente, quem acompanha o Vida Loucamente Sã se interessa por psicanálise, mas não é só isso, não. E para sair da bolha, então, a gente pode lembrar também de uma pesquisa recente, uma reportagem recente sobre o grande sucesso de bilheteria de peças teatrais envolvendo aí a cena da psicanálise, né? Então, a gente vai abrir aqui a roda, abrir o diálogo, né? E não fechar com respostas rápidas. Quero lembrar também, para falar para vocês assistirem o primeiro episódio dessa temporada, que foi com a psicanalista Gilda Vaz, e a gente comentou também um pouco sobre essa nossa pressa, né? Cada vez mais atual, essa pressa e essa supressão do tempo de compreender, né? Então, a gente está gostando e gozando em ir direto do instante de ver para o momento de concluir. Então, meu convite, mais uma vez, é para pausa, para você pausar para o trabalho de elaborar. Então, vem comigo, porque hoje eu estou aqui, gente, simplesmente com uma mulher e seu divã. E a Bel vai responder para a gente o que quer uma mulher. Já pode ir direto para a resposta. Nossa. Pega aí papel, caneta, anota o que quer uma mulher. Outro Bel. dia, umas amigas falaram assim, se você lembra que na faculdade você ficava com o livro do Sérgio André andando pelos corredores, que o livro se chama O que Quer uma Mulher. E esse livro realmente é um livro muito bom para falar sobre o feminino, né? A teoria do feminino no Freud e no Lacan. E você falava, eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Pelo menos para mim, né? Uma mulher... Eu tô começando a descobrir algumas coisas, né? Ai, que maravilhoso. Então, já conta pra gente aí do seu percurso e diga como te captura essa questão do feminino. Eu sou psicanalista, né? Mas antes de ser psicanalista, antes de fazer a faculdade de psicologia, a graduação, eu fazia análise antes disso, né? Tá. Eu tive eu falo que é uma bruxa, guru, uma fada, que foi uma psicanalista que a Bel quis pandear, que ela me acolheu, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E isso fez toda a diferença na minha trajetória, porque era uma mulher muito culta, que lia muito, que fez parte do Aleph, das escolas de psicanálise. Eu acompanho o Aleph. Então ela fez lá nos primórdios, era uma mulher até um pouco... uma figura... às vezes difícil, ela era muito polêmica, e isso foi importante para mim, na minha formação, ter feito a análise com ela bem jovem. Sim. E aí eu fiz a graduação. Quando eu estava na graduação, eu
entrei quando eu acabei a graduação, logo depois eu fiz a minha monografia, né? Em teoria psicanalítica na UFMG, que é uma pós, com professores maravilhosos que fizeram toda a importância também nos meus estudos, né? O Paulo César, a Maria Tereza, a Ana Cecília Carvalho, que foi minha orientadora da minha monografia, né? E depois, logo depois, eu fiz tudo junto, assim. Eu acabei a monografia, eu já tinha passado no mestrado, antes de acabar o mestrado, eu já tinha passado no doutorado, então foi um fôlego só. Sim. Né? E aconteceu um episódio, assim, que eu acho muito importante, que tem a ver, assim, com esse campo pulsional, que foi... Eu engravidei quando eu estava escrevendo a tese de doutorado. Ah, tá. Então, esse momento, para mim, ele foi a prova no corpo de uma... Eu precisei fazer um acordo, uma solução de compromisso entre estar estudando os conceitos da sexualidade feminina no Lacan e um corpo que estava colocado à prova na linha de frente, né? Assim, porque a gente sabe o que é uma gravidez. E depois eu pari fazendo a tese, eu amamentei e eu defendi o doutorado. A Estela, minha filha, estava amamentando, né? Eu estava com 5 meses. Então, eu lembro, assim, de eu estar defendendo a tese e o peito cheio de leite vazando, assim, né? Então, assim, como lidar com essa questão toda da conceitual da psicanálise, né? Da linguagem, dos significantes, do feminino que não há, e, ao mesmo tempo, seu corpo está completamente imerso nessa coisa tão pulsional mesmo, né? O corpo tá pulsando ali vida e ao mesmo tempo morte, né? Tem uma... eu acho que o corpo das mulheres, ele é um corpo datado, né? Ele tem incorrências, ele tem alguns fatos biológicos até que põem a gente num outro lugar, né? Principalmente as mulheres intelectuais que estudam e, ao mesmo tempo, tem que pensar nessa essa dinamicidade do corpo, assim, as fases, as etapas, a transitoriedade. Porque é a transitoriedade do corpo feminino e como que ele é datado, né? Assim, o nosso corpo, ele é datado, né? Você tem o que a gente vai falar um pouco sobre o corpo, né? Essa solidão do corpo. A primeira menstruação, o seio crescendo, os primeiros caracteres sexuais da menina. Depois... a primeira vez que a primeira transa, depois a gravidez, se a mulher quiser, e aí a amamentação, e aí um aborto, tanta... Menopausa, né? Tantas intercorrências no corpo, que esse corpo, com certeza, ele é um corpo que lida com uma solidão do tempo muito maior que o corpo masculino. Né? Porque isso lembra mesmo esse texto do Freud, né? Que é sobre a transitoriedade e aquela conversa dele lá, né? Que isso é ao mesmo tempo que isso assusta, né? Isso é maravilhoso, tá? E a beleza disso, né? Desse transitório mesmo, desse passageiro, disso que não é. Né? Diz que não está dado, não está dado, vai pronto. se transformar. Vai se transformar. E foi isso que aconteceu da minha monografia, da minha dissertação de mestrado para minha tese. E faz toda a diferença a maneira como a gente vai, de uma mulher para outra, né? Cada um a seu modo, vai encarar essa transitoriedade aí. Mas que bacana. Então, é outro trabalho seu escrito em função da Estela. Quando eu engravido ali, começando os estudos, porque aí no doutorado foi mais os estudos em Lacan, né? O feminino em Lacan. Tem uma hora, que é o do livro. Tá, que você vai apresentar. Em algum momento eu olho para as 10 mulheres que eu vou estudar, que são figuras clínicas do Lacan, ou figuras mitológicas, e falo assim, não, tem uma coisa errada aqui. Que já é o que vem agora, nos novos estudos que eu faço agora, que são recentes, sobre uma certa desconfiança em relação a essa teoria, como as mulheres que eu tô lendo falam, né? Assim, fálico fetichista, fálico patriarcal, em relação à sexualidade feminina, né? Então, quando eu olho para a tese, eu falo, não, tem um monte de coisa aqui que eu tenho que mudar. Ai, que maravilhoso. Eu preciso mudar. Então, peraí. Primeiro apresentar a tese pra gente, para depois a gente mudar. Que deu esse livro maravilhoso. A tese, ela... Na verdade, a monografia que foi feita com a Ana Cecília era Uma Mulher e a Moda. A Ana Cecília falou, como assim?
Como é que nós vamos falar disso? Não Mas, tem gente, que essa mulher é maravilhosa, ainda bibliografia. trabalha com moda. Ela tem o perfil que eu falo com ela, que é o perfil mais lindo do Instagram, que é Uma Mulher e Seu Divã. Então tá aqui, gente. Ah, Eis é a Uma Mulher mulher e e seu divã. É Uma Mulher Ela e Seu fica lá Divã. atrás do divã, tá aqui. É importante Ó, falar que Uma Mulher e Seu Divã foi criado por mim. Não tem. sim. Todo mundo pergunta: ai, você contratou alguém? Tem um designer? Tem um. Tem não, gente. Não, é uma coisa orgânica. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é isso. É, Né? Eu faço as fotos, os vídeos. maravilhoso. É assim, um exercício diletante, porque eu adoro Sim, essa página. sim. Uma Mulher e Seu Divã. E agora tá aqui. Até como- tento me esconder, porque eu Tá- deixo é, ela pois- aparecer. É, A Uma Mulher e Seu Divã. e é muito, aparece de um jeito lindo demais, É. mas tão bom. Então, bora. Senão a gente vai extraviando, né? Vamos extraviar, Para várias delícia. coisas. Maravilhoso. Então, a tese, ela se chama, né? Porque aí se transformou num livro, Uhum. Uma Mulher e Seus Extravios. Né? Uma Mulher e Seus Extravios. Porque, na verdade, eu faço... Esse título tem a ver com uma frase do Lacan, dos anos 50. Uhum. Depois que ele estuda ali os primeiros textos do Freud, e ele fala sobre o Édipo, sobre a passagem da menina pela castração, né? Ele vai tentando entender o que é esse significante que falta para responder o que é o feminino e o que é uma mulher. Sim. E o Lacan vai falar assim: toda verdadeira mulher é meio extraviada. Aquilo para mim foi, assim, a frase, uma chave de leitura para eu começar a responder e dar voz às mulheres que eu havia tratado na tese. Né? Eu falei, olha, eu vou pegar essa frase e vou usá-la como chave de leitura para cada mulher responder para mim sobre o seu gozo, sobre o seu extravio. Uhum. Então, nesse livro, né, que é Uma Mulher e Seus Extravios, que eu transformei a tese no livro, mudando muita coisa, porque para ficar assim mais palatável para o Sim. leitor conseguir ler, mas mesmo Menos assim acadêmico. é uma tese de doutorado, então Sim. é acadêmico, porque faz todo um estudo sobre o feminino, assim, nos textos do Freud e do Lacan, né? Lendo esses textos desde os anos do início dos estudos sobre histeria no Freud, 1895, até os anos 70 no Lacan. Então você vê que tem um Sim. percurso longo para poder entender a feminilidade É. nas mulheres. Então, né, as figuras que eu procuro aqui e que eu encontro são mulheres, né? Então, é especificamente o feminino nas mulheres. Então, essa frase, toda mulher é meio extraviada, o Lacan já tinha percebido, a partir dos textos do Freud, que existia alguma coisa na sexualidade feminina que não podia ser toda explicada pelo falo. Então, eles entendem isso, mas, mesmo assim, devido acho que ao tempo que o Freud viveu, a questão social, política, geográfica e do Lacan também, eles não puderam abrir mão dessa teoria fálica e o Lacan da teoria do significante fálico como estruturante para o inconsciente e para a relação entre os sexos. Sim. Eles não podiam abrir mão, porque senão eles desmontavam a própria teoria. Então, essa coisa ficou um pouco de lado para as mulheres que vieram tentar falar, mas que o Lacan diz assim no Seminário 20, as mulheres não soltam uma palavra sobre seu gozo. E eu acho que isso não é verdade. Uhum. Talvez ele não tenha escutado. Tá. Então, peraí, vamos fazer um parênteses pra gente chegar lá, que tem coisa demais coisa aí, demais. né? E é muito interessante, quero saber como é que você chegou aí. Tá. Então, a gente vai começar, Bel, com uma aula de anatomia. Uma aula de anatomia. Onde é que A tá o aula de clitóris? anatomia. Você vai contar primeiro onde é que tá o clitóris, aquele negocinho desse tamanhozinho, né? Desse tamanhozinho, que Só não tem nada de né? tamanhozinho. Só que não. Pois é. O que é a vulva aí nesse negócio? O que é cada... Põe cada... Então, para a gente falar sobre anatomia, Essa estrutura. até para pensar, né, que o Freud vai falar, vai ficar com essa frase assim meio dúbia, anatomia é o destino ou anatomia não é o destino? Porque se ele descreve a mulher em muitos textos como um ser biológico, Sim. né, como se a mulher se reduzisse à função materna, porque o destino da feminilidade verdadeira é a função materna, para encontrar o filho A falo. busca pelo falo. Então tem alguma coisa aí de um substrato anatômico, né, e biológico. Mas exatamente até um contrassenso ele partir como médico, cientista Sim. de um corpo e esquecer de descrever esse órgão sexual feminino em sua inteireza, né? Porque então para a gente falar da anatomia
o Freud e o Lacan, eles vão falar sobre o órgão sexual feminino como vagina. E vagina não é o nome. É o nome de uma parte do órgão. Sim. Então, para a gente falar um pouco sobre essa solidão da vulva e a solidão do corpo feminino, a vulva, ela é toda a parte externa, né? Que tem toda a sua presença visível, né? Assim como o falo ereto, que é de onde o Lacan tira essa ideia do que é o significante tornado simbólico, né? Sim. Porque é possível ver, o que é possível ver é possível tornar como um significante, simbólico, né? E eles sempre dizendo que era impossível ver alguma coisa que estava tão escondido. Sim. Só que eles fazem ali, talvez, de acordo com a própria fantasia, é uma cegueira da própria fantasia deles em relação ao corpo. Tá. Por quê? Porque a vagina é o canal vaginal. Descritas no livro de aquilo que anatomia. envolve, né? A vagina. A vagina é o canal vaginal, é o buraco. Vamos dizer assim. É o buraco onde que é o lugar onde eles conseguem descrever. Sim. É o buraco, porque é onde eles entram. É onde eles entram. E de onde eles saíram da mãe. A vulva, que tem textura, brilho, umidade, volume, né? Que corresponde ao monte pubiano, pequenos lábios, grandes lábios, as glândulas de Bartolin, as glândulas a outra glândula que agora eu esqueci, de lubrificação, ali todo o períneo, o clitóris, tudo que tá ali tem muito... É volumoso, né? 3D. Como que eles não viram uma coisa 3D, 4D? Como que eles não viram, né? Porque o Freud, na tradução agora da Companhia das Letras, de um dos textos freudianos sobre a sexualidade feminina, o tradutor descreveu como: a vagina é virtual. Existe um desconhecimento, tanto para a menina como para os homens, da vagina. E não é verdade, né? Primeiro porque o nome não é colocado corretamente. Então, né? E eu fico imaginando assim, usando o próprio Freud contra ele mesmo, não podemos ceder das palavras para não ceder das coisas. Ele falava essa frase. Maravilhoso. E ele cedeu das palavras. Sim. Ele não nomeou a parte do corpo que ele poderia nomear. E isso tem um porquê. Por isso que a vulva, ela desapareceu e apareceu dos livros de anatomia durante muito tempo, assim. Ela aparece, então alguém descreve ela lá no século II, que é não foi só na psicanálise, médico, né? Também foi na medicina. Na medicina ela aparece e desaparece dos livros de anatomia. Né? E parece que o próprio clitóris volta a ser descrito em 1998 de uma forma correta por uma mulher, uma médica. Olha. 98. Né? Até 81, alguns livros não tinham a descrição. Por que não? Porque não era importante para os homens estudar, dissecar e entender mais o corpo feminino. É importante que eles descrevessem e entendessem mais a sua própria imagem e semelhança, que é o corpo deles próprios. Então, eu entendo que tem um apagamento sintomático desse nome e desse corpo. E falando sobre esse simbólico, a gente podia falar então do quadro, né? Do Lacan tinha. O quadro. Para alguns, né? Então, tinha para alguns. O quadro é um outro episódio dessa história bem interessante. É claro que eu, como analista, me autorizo, de tempos em tempos, interpretar o Lacan e o Freud a partir de seus escritos. Maravilhosa essa mulher. Isso é um grande extravio. Isso é um grande extravio. Ousadia. Né? Isso é terrível, ao mesmo tempo muito bom. Mas eu não tenho nada a perder mais, no sentido de já escrevi minha tese de doutorado, talvez agora eu escrevo faço um pós-doutorado num tema muito mais interessante, que são as ninfas. Depois eu conto essa parte. Então, já entendo, o objeto já é causa, né? O objeto é causa de desejo, Então, o que acontece? Como diria, né, o próprio Freud, o Lacan, sei lá, as mulheres têm um superego fraco, né? E elas têm pouco a perder, porque elas já perderam, né? Aquilo que elas mais ansiavam, segundo eles, elas já perderam. Então, elas não têm muito a perder, então elas são mais... E é maravilhoso esse atravessamento aí de, né? Você tá bem com isso, né? Eu tô bem com bem. isso. Tá tudo bem. Então vamos... Esse quadro é uma história fantástica. Porque o Courbet, ele pintou esse quadro em 1866. Foi um sheik lá que pediu para ele um nu do mais erótico possível.
Uhum. E esse quadro, na história da arte, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque em 1866, o Courbet estava ali na época do realismo, né? Na época da arte do realismo. Uhum. Ou seja, figurar as coisas que ele via da forma mais fiel possível, como se fosse uma fotografia. Como se ele estivesse se antecipando ao tempo da fotografia. Então, não sabemos o que passou na cabeça desse artista, mas como Freud falava que os artistas se antecipam aos psicanalistas, foi isso que ele fez, ele simbolizou a vulva. Com todos os seus mistérios, encantos e estruturas visíveis. Contornos visíveis. A olho nu, É. para o olho clínico de quem quisesse ver. Sim. Então, esse shake... Bem realista mesmo, né? Parece uma Totalmente fotografia. realista. Maravilhoso. Porque é um corpo de mulher, né? Um torso, assim, uma parte do busto e uma parte até abaixo da vulva, Sim. né? Dessa região genital feminina. Ela tá deitada numa cama, tem um lençol cobrindo um pouco o rosto dela, Sim. mas essa parte da genitália tá totalmente aberta, Exposta. né? Exposta. E esse quadro, ele provoca muito, muito horror, ele provoca muitas sensações, muitas reações estranhas. Para falar do estranho, né? Do estranho familiar do Freud, né? Que é daquele lugar que a gente saiu, mas que a gente ignora, que era casa, né? Aquela casa, já foi casa. A primeira casa, né? Que é o útero, que é o canal vaginal, que é passar pelo envolvimento da vulva, né? Porque todo mundo passou por aquele vulva casulo, né? Que te segurou ali um pouco para depois você vir ao mundo. Sim. É uma antecâmara do mundo, vamos dizer assim, né? Que a vulva é uma antecâmara da luz ali, né? E então esse quadro, Lacan compra esse quadro, né? E antes tem uma outra história, pertence a um outro homem que compra, que pede. Depois do Sheik, outro homem comprou essa obra, e aí parece que numa guerra, essa obra foi confiscada pelos nazistas e ficou perdida, porque era uma obra muito escandalosa. E depois o Lacan compra essa obra e põe na sala da casa dele, numa antessala, não na sala principal, né? Sim. Não como na mesa Nem de tão jantar, exposto. né? E ele põe essa obra numa sala e dizem a lenda, não sei se é verdade, não sei se a mulher do Lacan teria o poder de fazer isso, será? Que a Sylvia Lacan, que ela pede o irmão, que é o cunhado do Lacan, para pintar um quadro que remetesse de forma abstrata a essa figurabilidade da vulva simbólica para colocar em cima, Ah, tá. para tampar. Então, as pessoas que iam à casa do Lacan, algumas eram convidadas a ver o quadro. E aí se puxava esse outro quadro que estava na frente, né? Como uma cortina, um véu, né? O Lacan fala isso, né? Atrás do véu tem o quê? O nada, né? Atrás da cortina vai aparecer o quê? O nada, mas não era o nada, né? Porque tanto é que se cobriu, é porque atrás tinha alguma coisa que não podia se ver. Sim. E aí ele mostra para algumas pessoas esse quadro do Courbet. Mas o que é um gesto bastante curioso, né? Do Lacan, né? Assim, esse precursor do Freud aí, estudando o corpo feminino. Porque ele fala, né? O gozo vaginal guarda invioladas as suas trevas. Sim. E aí ele põe um véu ainda em cima do quadro, né? Ou seja, é uma forma de fetichizar esse lugar. Então, você está me falando aqui, que me ocorreu aqui, ele que não recuou diante da loucura, recuou diante da vulva. Ele recuou diante da vulva. Por quê? Quando ele fala isso lá nos escritos, naquele congresso diretriz para um congresso sobre a sexualidade feminina. O gozo vaginal guarda invioladas as suas trevas. E as mulheres não soltam uma palavra sobre isso. Será? Soltavam. Ele convidou a Karen Horney para poder mostrar os estudos dela, né, num seminário. E dizem a lenda também, não posso comprovar, que ele falou para ela: você não está muito ousada, não? Então, na hora que se fala, é uma ousadia. É uma ousadia, né? Como se fosse uma ousadia. Porque ela vai falar no texto dela sobre a negação da vagina. Ela fala: vocês, homens, negaram. Então, não é que haja um desconhecimento
da vagina, como eles falavam o nome da vulva, mas sim uma negação de que ela exista. Né? Isso é bem forte, né? Porque é como você falou no início também, né? Parece que tem uma intencionalidade ali. Não era falta de recurso, então. Não era falta de Teórico, recurso. nem de conhecimento, e nem de mulheres que quisessem falar, né? Tanto que a psicanálise vem daí, né? Também Mas talvez eu penso que a gente pode entender que com os recursos, né, simbólicos, políticos, sociais, geopolíticos que o Freud enfrentava lá, no Entre Guerras, e o Lacan enfrentou ali nos anos 20, 30, até, né? Que é o que eles tinham como ferramenta, era Sim. entender o corpo feminino daquela forma, Sim. né? Assim, claro que eles poderiam ter escutado lá as pós-feministas e dado um pouco de voz a elas para poder falar, olha, então vamos arejar um pouco esses estudos e ver o que essas mulheres estão falando, né? Sim. Mas eu acho que a própria sintoma da psicanálise, que foi escrita por homens, vivendo num seio patriarcal, né? Assim, foi o que eles quiseram escrever, né? Então, outro dia eu estava lendo uma... Não dá pra gente desculpar, né, o Freud, porque aqueles que implicam todo mundo, sempre tem uma escolha, difícil falar que não foi uma escolha. Que eles não tiveram também uma escolha, né? do desejo, né? A Simone de Beauvoir fala, suspeitem dos que os homens escrevem sobre nós. Isso. Que eles são, ao mesmo tempo, aqueles que escrevem e aqueles que julgam ali o que eles escrevem, né? Assim, eles escrevem o que eles querem. E passa muito pelo corpo. A autoridade, né? eles mesmos se autorizam e se legitimam ali, né? A escrita do Freud passa pelo corpo dele, né? É o menino Freud tentando entender o corpo feminino. Então, passa muito pela fantasia dele, né? Sobre esse corpo. Né? Tá. Bel, a gente a gente tá falando aí de vulva, então, a anatomia, né? a gente já sobre vulva. tentou descrever. Pois, e já o falo tá aí, exposto, ereto, então, desde sempre. O falo é a grande questão, né? Porque ele é o pilar da psicanálise. Se você tira esse operador lógico ali, você desmonta tudo. Então, o Freud não fala muito do falo, mas ele fala da fase fálica, né? Sim. Ele fala que os meninos e as meninas, em algum momento do desenvolvimento, como se fosse mesmo uma evolução, né? Genital, passassem das áreas polimorfas do corpo, né? Assim, anal, oral, para a região genital. E a região genital é colonizada pela ideia de uma presença e de uma ausência. Por quê? Porque é visível. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar remarcável na obra. O objeto olhar. Por quê? Desde as histéricas, a gente sabe que a medicina da época do Freud era a medicina do olhar. Então, esse objeto escópico, que é aquele que olha, que é sempre contaminado pela nossa fantasia, porque quem olha, né, pode estar contaminado, sim, pelos seus próprios sintomas, fantasias e formas de ver o mundo. É difícil não estar, né? O Freud vai falar isso, que o menininho e a menininha se olham, e veem no corpo da mãe, do pai e entre eles, entre as crianças, que existe uma presença e uma ausência. Pronto. Tendo visto, a partir dali começam todos as elucubrações infantis de quem perdeu, quem ganhou, se vai crescer. A inveja de quem tem. A inveja de quem está olhando e vê que o outro tem. O medo de quem foi visto e vê que o outro não tem, então vai perder também. Começa tudo pelo olhar, entende? Sim. E eu acho que a gente tem que colocar assim um pé atrás com a questão do olhar. Porque esse era o momento de um fetichização do olhar. Porque as histéricas, o corpo histérico, ele não foi colonizado por fotos dentro da Salpêtrière, né? Que a gente descobriu aqui nesse livro. Do Didi Huberman, vou mostrar o livro. Nós vamos mostrar o livro aqui. Compêndio maravilhoso do Didi Huberman, que chama Invenção da Histeria, Charcot e a Iconografia Fotográfica da Salpêtrière. Eu li esse livro inteiro, assim, rápido, porque eu fiquei encantada. Esse livro realmente é um livro que todo mundo devia ler, que quer saber mais sobre a psicanálise, os primórdios da psicanálise. Porque o Didi Huberman vai mostrar aqui nesse livro que não é à toa que na Salpêtrière, que foi o maior asilo europeu de mulheres idosas, que depois se transformou num hospital psiquiátrico, não por acaso, existia um laboratório de fotografia, de cinema e de escultura.
Então, as histéricas estavam sendo convidadas a Sim. posarem num estúdio para mostrar os seus espasmos, os seus delírios, o seu corpo convulsivo. Encenar. Encenar, né? Não que elas não tivessem tendo uma profunda dor com essa encenação, Sim. mas elas entenderam direitinho o que elas tinham que fazer nos anfiteatros. Não é à toa que era anfiteatro, onde elas davam o corpo num teatro, assim, sintomático, somático, para esses homens que queriam ver. Então, vocês querem ver? Eu vou dar. Fantástico. Então, quando Freud fala, o menino vê e ele tem a conclusão de que ele pode perder, e a menina vê e fica para sempre invejosa daquele órgão que tem a mais no corpo do outro, e para a menina, a única solução que ela tem é ficar ressentida. Sim. Então, você já põe a mulher numa série de qualidades pejorativas, né? Invejosa, ressentida. Então, a mulher já fica num lugar negativizado diante do corpo fálico do menino, né? Então, a menina, ela já entra ali no Édipo com uma desvantagem. Sim. Então, essa E pura... sem alternativa. Sem alternativa o que cabe nenhuma. a ela, então Cabe a ela, a gente sabe que cabe a ela. Sim. Perguntar pela mãe, então, você vai me dar ou não? É. Você é fálica. E depois ele fala, né, que o menino e a menina, eles inicialmente pensam que a mãe é fálica, que ela tem o pênis. Depois então a menina espera da mãe, que não lhe dá. Depois ela contra a mãe se que não rebela deu. que a mãe que não deu, fica com raiva dessa mãe. Depois ela procura no pai, que é um objeto de amor ali edípico, e o pai não dá, pela própria ideia ali que não é possível, do incesto. Sim. Depois ela pode procurar no amor, num homem, que ele tem o pênis que pode dar a ela. E depois ela vai procurar num filho homem. Isso é muito interessante, o Freud falar isso. Que a relação entre mãe e filho, homem, é a mais perfeita e sem rasuras. Porque a mãe encontra, enfim, no filho o falo. Pronto. A parte que falta. O romance, a parte que falta. Não falta nada mais. Ela encontrou... E ali ela vai se dirigir para a verdadeira feminilidade normal, entre aspas, uma frase do Freud. Então, já está resolvido o Édipo ali, né? Para ela. Ela está sempre em busca. E ele ainda vai falar que, às vezes, numa análise, as mulheres procuram no analista homem que ele também lhe deu o falo. Que isso vai ter que ser destituído numa análise, né? Sim. Mas você vê... Todo lugar em que a gente olha, é importante frisar, tem o falo. Sim. Né? O Lacan não fala que dentro do quadro tem a ausência do falo. Sim. Então tá então sempre... é nada, né? Então tá sempre... A gente está sempre aproximando desse significante. Tá. E esse significante para o Lacan é como se ele também arrancasse um pouco essa coisa fálica da anatomia, que o Freud ficou muito próximo de fazer equiparar assim, essa coisa do pênis ao falo. Isso é claro, né? Que muitas vezes biologicista, a gente não confunde, não é à toa. Às vezes o falo ali no Freud é o pênis, sim. E o Lacan também, em alguns momentos, sim. É uma confusão ali. E ele tenta abstrair isso e tornar o falo um significante que vai operar como falta para os dois sexos, tanto para o homem como para a mulher, no inconsciente, né? Eu acho que então a gente podia falar, antes de falar como que está sendo lido hoje, né? Que é a leitura que você está fazendo, as consequências disso, então, sabe? Como é que isso aparece nessa questão patriarcal mesmo, que tanto se fala hoje? As consequências disso é que, mulher, durante muito tempo, as mulheres realmente ficaram silenciadas. Porque a obra do Freud, a obra do Lacan, eu acho que não é desrespeitoso dizer isso com os dois. São homens. Então, eles só conseguem escrever a partir do próprio corpo. A escrita passa pelo corpo. Sim. Então, Lacan só consegue falar nos seminários a partir também do seu próprio corpo, das suas vivências, da forma como ele leu o Freud. E o Freud, como pioneiro também, o que ele tinha? Ele tinha os seus próprios sonhos para poder analisar ali na interpretação dos sonhos. Ele tinha ele mesmo. Foram poucos os interlocutores, muitos dos interlocutores ele rompeu. Ele mesmo fala na última entrevista, eu tive poucas pessoas que me compreenderam, talvez uma ou duas. Você vê que ele ficou muito sozinho. Então, a teoria foi feita por homens, foi escrita por eles. Então, é importante frisar que não tem como
eles não escreverem a teoria dentro de um cenário patriarcal. Sim. E muitas vezes machista. Porque essa ideia de apagamento do órgão sexual feminino e dizer que esse lugar não existe, que as meninas desconhecem, não é verdade. Sim. E quando você fala isso, as pessoas assustam até e falam: olha, não, mas você não leu a teoria corretamente, não é isso. Não que esse lugar anatômico não exista, mas como representação simbólica no inconsciente não existe. Como assim não existe? Né? Como assim? Se é uma sensação corporal. Se a Karen Horney, ela citou vários pacientes, né, que tinham sensações vulvais, vaginais, muito precoces, até nesse momento em que o Lacan e o Freud vão chamar de pré-edípico, ou seja, antes do Édipo, existia uma língua antes do Édipo. Não é na passagem pelo Édipo, pela castração, se tornando ali... não é quando o falo se torna simbólico, é que começa a linguagem. Existe uma pré-linguagem, né? Com o corpo da mãe. E esse momento era um momento muito rico de sensações reais e já simbolizadas, sim. Né? Então, esse apagamento, ele, né, essas mulheres que eu estou estudando, tem ao mesmo tempo que tem um estudo sobre o desenvolvimento dos conceitos e da teoria psicanalítica dentro da teoria, você tem um estudo assim, anacrônico e sincrônico. Você tem no tempo e no momento em que aquela teoria acontece. A gente pensa que existia também essa ideia de um mundo patriarcal. Então, quando que a vulva ela perde a sua importância lá na antiguidade, na Idade Média, nas civilizações antigas, a vulva ela era cultuada como um símbolo de fertilidade, né? De alegria, de vivacidade. Sim. Quando que esse símbolo ele vai sendo apagado ao longo da história e quando se começa a ver esse culto ao falo? Por que o Freud pega o culto ao falo? Porque ele vai lá também nos cultos antigos e entende que o falo era um simulacro que significava poder e era um falo erigido, era um falo entumecido. Sim. Não era um falo caído. Sim. Ele estava ereto. Então ele pega isso como um símbolo do poder ali, aí o Lacan fala, mas o Freud entendeu muito bem. Ele não vai entender esse falo como pênis, mas como simulacro. Mas não é verdade, não. Ele entende muitas vezes como pênis, sim. Né? Então, qual foi o momento em que esse símbolo fálico passou a ser mais importante do que esse primórdio humano, que é o corpo da mulher? Né? As deusas. Foi no momento de uma monocultura, de um monoteísmo. Porque a psicanálise é uma monocultura do falo. Não é? Sobre a terra. Sim. A terra mãe, não é? Não é o pai da horda primitiva, que é a exceção, que vai gozar de todos os filhos, e os filhos do pai vão ser os machistas que vão tomar a horda e fazer as mesmas coisas com as mulheres, com as irmãs. E quando vem o matriarcado ali, é desorganizado, né? E sempre vai ficar a partir daí a mulher como... O parâmetro é o homem, né? O parâmetro fala, a mulher é o que não tem, é o que falta, é o que... E o homem então não é a tem. diferença, então não vai marcar a diferença. Não vai marca a diferença. Vai marcar a ausência. A negatividade. Vai negar. O corpo não é visto como uma alteridade de diferença. Ou seja, isso existe... Ele é a partir... O corpo da mulher é visto a partir do corpo do homem. Somente a partir. E quando você chega lá nas formulações do Lacan nos anos 70, que é o seminário 20... que é um seminário bastante evoluído, a gente não pode negar que as tábuas da sexuação, todo mundo diz assim, não, mas é uma posição de gozo. Um gozo feminino e um gozo masculino. Lá em cima está escrito assim, mulher e homem. Então tem uma dialética. Sim. Você só pode chegar ao outro gozo se você passar pelo fálico, tá? É um outro gozo. É o gozo não todo fálico. Sim. Então o falo tem que estar lá. Ele tem que estar como referência. Senão você não tem esse outro lugar. Em relação ao significante fálico. Sim. Eu ia mostrar esse aqui, ó, esse livro da Silvia Federici, que é uma feminista italiana dos anos 40. Nasceu em 42. E ela vai levar as últimas consequências dessa história de que a função materna
em relação aos cuidados da casa e dos filhos, porque são essas mulheres, né? Essa mãe com a boca aberta, que o Lacan fala, de Jacaré, Sim. essa das Ding, que é a mãe como outro absoluto, esse Heilig do corpo materno, Sim. é toda essa abstração desse corpo, né? Que é um corpo meio trevas invioladas, o Freud fala que é um continente negro, a gente não pode saber, a gente não conhece, é alguma coisa que a gente não consegue descrever, é obscuro, está na sombra. Aí ela vai fazer essa crítica. Não, o corpo das mulheres está dentro de casa, trabalhando e criando esses filhos para que eles sejam produtivos para o mercado. Então, esse corpo, ele tem um valor simbólico, sim, ele tem um valor dentro dessa estrutura patriarcal. E tem uma realidade, né? Esse corpo é corpo real. presente, né? Porque fica parecendo quase que é um corpo ausente. É um corpo real. É. Né? Outro dia... O livro é o... Você falou? Que é o Patriarcado do Salário? O Patriarcado do Salário. Que é o livro da Silvia Federici, que é essa feminista. E também que ela faz várias referências também à teoria psicanalítica, dizendo sobre esse lugar muito privilegiado do Freud para falar das mulheres, né? Sim. A Marta estava em casa com os filhos e ele escrevia o dia inteiro. Ficava madrugada. Qualquer semelhança com a atualidade. Ele trabalhava. Ele era um homem moderno, dentro da modernidade. Já era um homem que tinha que trabalhar. Né? Ele era um homem assim. Né? Ele tinha uns momentos que ele parava, né? Ele fala para almoçar com a família e tudo. Mas depois ele voltava e trabalhava até altas horas, né? Então, essa diferenciação entre a mulher e o homem já estava ali, lá no seio da família do Freud, né? Um intelectual que está produzindo saber, né? Que mostra claramente, assim, esse predomínio do pensamento e da razão. A gente fala que o Freud era o filho do iluminismo, né? Porque o iluminismo é o quê? Jogar as luz sobre as sombras. E a mulher é as sombras para os dois. Ela é a sombra. Trevas invioladas de um gozo. Então, a gente vai tentar jogar a luz sobre um lugar que existe. E a importância de fazer isso, que eu achei interessante você trazer agora, nesse momento, a Silvia, porque eu estou te perguntando aqui como que isso aparece, né? Na atualidade, como isso aparece na clínica. E uma questão que fala-se bastante hoje também, acho que isso é fácil de identificar, é esse lugar do cuidado, né? Que cabe à mulher. Cabe à mulher. Ainda cuidado. Hoje. Ainda temos, né, que brigar muito. Eu estou estudando muito os textos da Alessandra Fortunati, que é uma psicóloga, ela fez um estudo em filosofia também, ela tem um grupo de estudos feministas e marxistas, né? Ela é de São Paulo. E eu fiz um curso. O livro, né? O livro. O Freud, né? E o Patriarcado. Freud e o Patriarcado, ela fez essa organização desse livro, Freud e o Patriarcado. E eu fiz um curso com ela na revista Cult, que chamava Vulva Gramáticas de uma Abertura. Gramáticas da Abertura, uma coisa assim. E ela fala, dos momentos que ela fala sobre essa questão da vulva, ela fala assim, essa frase que a criança grita, mãe, vem me limpar. É muito difícil a criança gritar, mãe, pai vem me limpar. Então ela fala assim, o que é o mais legal, assim, para a criança, dentro ali do seio familiar? O mais legal é o corpo feminino, que vai limpar ela lá nas fezes, como o Freud falava, né? Entre urina e fezes. Aquela coisa assim, bem ligada ao corpo dessa mãe, né? Da higiene, de ensinar ao controle dos esfínteres, que é essa mãe que faz esse papel. Ou o falo do pai que de vez em quando aparece. Ou esse corpo do pai nu, que de vez em quando aparece aquela coisa ali a mais. Acho que a criança vai achar mais interessante. Quem que você quer ser aí na fila do pão, né? Porque essa mãe que fica ali, essa mãe, que é a Silvia Federici, que é essa mãe que fica dentro de casa cuidando desse corpo, para que esse corpo sobreviva. Que esse corpo se torne um pequeno Freud e um Lacan. Tem mulheres que cuidaram. Então é muito mais interessante o pênis ali, o falo, que está longe, né? Do que esse corpo que tá ali, tão próximo da merda, né? Porque eu via da merda. Falando bem assim, né? Limpa a merda. Exatamente. Porque a merda é ali, real, no corpo. E a coisa do falo, ela tá assim um pouco mais no saber, distante, né? Ela tá, o significante, ele tem uma aura assim, não é?
É. E aí, como é que essas mulheres vão chegar na clínica? Então. Com as queixas? Eu tenho um consultório, né? Eu tenho um consultório que tem mais de 20 anos, tem 22 anos. E eu atendo, assim, praticamente, vamos dizer, 90% mulheres, talvez pelos meus estudos, né? Pelos meus estudos teóricos em relação a isso, pelo livro. E, curiosamente, mesmo as gerações mais jovens, de mulheres de 20, mulheres de 30, mulheres de 40, mulheres adolescentes, que ainda têm muitas questões em relação à sexualidade. Sim. Né? Embora esse corpo tenha sido libertado de várias formas, né? Assim, com a pílula anticoncepcional, na época lá das nossas avós, das nossas mães, com todos esses estudos, com as ondas do feminismo. Tem um discurso, né? Mais nesse... Tem um discurso que dá possibilidade à liberdade, mas tem alguma coisa muito arraigada, muito intrincada, muito primitiva no momento em que onde a gente nasce, que é um mundo muito patriarcal ainda mesmo. São famílias, as famílias ainda são muito assim, a maioria delas. E esses corpos dessas mulheres, elas existiram nesse cenário. Então, a análise, ela tenta desfazer um pouco esses nós, né? Sim. De vergonha de falar do próprio corpo, de vergonha de falar da masturbação, sim, de mulheres que não se tocam porque têm medo, porque tem várias fantasias associadas a esse encontro com o próprio corpo. Sim. Né, assim, há sintomas de frigidez, de vaginismo, de sintomas psíquicos, não só somáticos, que mostram o embaraço das mulheres jovens, né, que, em relação à sexualidade. Sim. Né? Isso acontece muito ainda. Isso é, né? Muito, muito presente. Muito presente. Sim. E eu acho que a história do corpo, falar sobre a própria história numa análise, né, retomar essas vivências, as lembranças, é doloroso, né? É doloroso. Eu acho que tem muitas pessoas que, quando falam, recuam e não voltam mais. Mas se a pessoa ela insiste, né, até nesse ponto de dor, esse ponto nevrálgico, alguma coisa pode se dissolver. Sim. Né? Então, para que exista também um encontro mais, como é que eu vou dizer? Mais bem sucedido, se é que posso dizer isso, né? Sim. Com o outro, com o corpo do outro. Sim. Né? Assim, a gente tem uma difícil onda. isso sem passar pelo próprio corpo, É né? muito sem a mulher difícil, passar por... sem passar pelo próprio corpo. Sem atravessar isso aí. É preciso atravessar com o próprio corpo, porque entender um pouco. Então, olha que ótimo, porque aí o que chega então? Chega chega a mulher, se não houver esse atravessamento, me parece que a tendência então é que a mulher se posicione também a partir do outro, continue nessa lógica fálica. Né? É o que o outro quer ver e é nesse olhar. Sim. E aí eu queria que você comentasse pra gente essa moda aí, gente, que para quem acha que você pode fazer só harmonização facial, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Você tem a harmonização vulval. As cirurgias plásticas chegaram até lá. Chegaram. É uma coisa que você não está desatualizado. Essa você não, mas sabe, isso é antigo. Né? Isso é antigo. Essa cirurgia, ela é antiga. Loucura, ela só veio evoluindo, né? Isso é muito louco, né? É muito louco. Acho louco porque a pergunta que eu fico tentando fazer, sabe, assim, nada contra, né, procedimentos estéticos, que isso é até bobo, né? Ser contra isso, nem tem lugar para isso, mas é só a gente fica tentando marcar o lugar da reflexão, que é desse tempo de compreender que a gente está falando. Não é assim, existe esse procedimento, então eu faço. Para quê? O que você quer mesmo é importante para você? É para quem que você está fazendo isso? Né? É para quem. E eu acho que essas mulheres também falam sobre isso, né, Bel? Sobre essa mulher como mercadoria mesmo, né? Qual que vale mais? É eu ou você, né? Mas qual que é mais? Eu acho que é a fetichização do corpo feminino. Isso... Só que a gente embarca nessa... A gente vem colocando nesse lugar da mulher também, né? Que não é muito a minha tendência, não, pessoal, mas enfim, embarca-se nesse lugar de corresponder a esse mercado. A esse ideal, né? A esse ideal. Capitalista, burguês, patriarcal. E absurdo. Né? E fálico, assim, também. Total. Por quê? Porque é como se esse órgão feminino, que é como
nós somos assimétricos, existe toda uma assimetria da vulva, da vagina. Então, assim, grandes lábios maiores, montes pubianos mais gordinhos. Então, tem até cirurgias para fazer uma lipo do monte pubiano, cortar os grandes lábios. Para quê? Para uniformizar. Sim. Que eu acho que é terrível, né? Que é essa coisa da série. Porque a uniformização, a harmonização facial e a harmonização da vulva é tornar todas as mulheres uma série. Sim. E a série, ela é fetichista, né? Vocês todas serão da mesma forma, terão a mesma aparência. Isso é a beleza vitruviana contemporânea. Sim. É você ser completamente simétrica. Então, isso é assustador, porque as mulheres se submetem o corpo a esse tipo de, vamos dizer, uma castração mesmo, não é? É uma castração. Sim. É colocar no corpo do gozo do outro, né? Do gozo do olhar do outro, do olhar do outro. Porque o que está em questão você vai ser vista. Você vai ser olhada de outra forma. E desejada a partir do olhar. Né? Então é muito importante entender assim, o desejo como se ele fosse colonizado, o desejo, pelo olhar. Sim. É o olhar que importa. O mundo todo sensorial, as palavras, os gestos, foi tudo perdido em nome desse lugar do olhar. Nossa, mas é uma redução muito grande, né? Mas isso começa lá no Freud com as histéricas. A gente viu isso. Tem um caso maravilhoso aqui na invenção da histeria. Mas não, peraí, só pra gente não perder. Não, peraí, a invenção da histeria. Só pra a invenção da histeria. É porque você quer dar arte, e a gente falando aí dos modelos de mulheres e de vulvas, o quadro fala do... Não, é uma escultura, né? Na verdade, que é do mural. É o seguinte, o mural da Grande Muralha das Vaginas. A Grande Muralha. Agora eu esqueci o nome do artista. Bom, a gente procura aqui, enquanto você fala, que é maravilhoso. Ele fez... O que ele fez? Ele chamou várias mulheres, né? Ele chamou pessoas que têm vaginas, tá? Não só são... não podemos nomeá-las só de mulheres, mas pessoas que têm vaginas. De várias idades, de vários países, de várias religiões, de várias raças. E aí ele pediu que essas mulheres sentassem no molde de gesso, com as pernas abertas. E ele fez o molde de várias vulvas, vamos falar vulva, porque ele fala Grande Muralha das Vaginas, mas ele também está falando errado. Porque ele não conseguiu moldar o canal vaginal, ele conseguiu moldar a vulva. Sim. Como é que fala, gente? O perfil é a vulva, né? O perfil é a vulva. Ele conseguiu perfilar essas vulvas. É o Jamie McCartney. Jamie McCartney. E ele fez a Grande Muralha das Vulvas. Com as diferenças entre elas, entre as várias incrível, mulheres. Gente, procurem. É incrível. E aí eu vou te contar uma coisa, uma curiosidade importante. Em 2009, eu e mais 4 alunas minhas do curso da UFMG, de graduação em psicologia, a gente fez um grupo para estudar o feminino. E a gente fez um trabalho para apresentar num congresso de psicologia e psicanálise em Salvador. E a gente apresentou esse trabalho sobre a vulva, sobre a vagina. Você não tem ideia como foi a repercussão desse trabalho e como que a gente foi recebida. É terrível. Por quê? Porque é assustador. A gente acabou o trabalho. A gente nunca conseguiu publicar esse trabalho. A gente mandou para várias revistas. Olha, fantástico. Eu, a Isa, gente, quem mais? Eu vou lembrar o nome de todos. A Luísa Brown. Nós todos fizemos esse artigo. Ele está na gaveta, que a gente não conseguiu publicar, talvez agora a gente consiga. Talvez, tomara. E quando a gente acabou, uma mulher levantou a mão e falou para nós assim: não, porque a vulva, a vagina não tem nenhum, ela não tem nenhuma, a vagina não tem nenhuma função. A função dela é só receber o pênis e trazer a criança ao mundo. Nossa, isso é o escoamento da menstruação. Ela não tem nenhuma função mesmo no corpo. Assim, no corpo feminino, pro corpo feminino. 2009. Ela falou, a gente olhou para ela assim, uma mulher. A gente ficou um pouco assustada, assim, dela falar que não tinha função, assim, para sexualidade, para como, né, sensação, como prazer. Aí é ótimo, então vamos para histeria, então. Desse ponto fica ótimo. Fica um link ótimo para histeria. Para histeria. Por que as histéricas, elas tinham conversões no corpo, né? Porque elas queriam
encenar no corpo, como se o corpo fosse uma tela, sintomas, porque elas realmente não tinham condições de vivenciar a sexualidade. E quando o Freud falava, né, eu acho isso tão interessante, quando ele falava que as mulheres tinham pouca capacidade de sublimar, como sublimar? Elas não podiam ir para a cena social, nem política. Sim. Porque a sublimação, ela requer, né, um trânsito, uma Sim. transmissão ali, que isso é social, cultural. Elas não tinham esse lugar. Como é que elas iam sublimar? Claro que a sublimação nelas era, talvez, diminuída. Elas não tinham elas não tinham essa possibilidade. Possibilidades. Né? É uma passagem muito interessante desse livro, A Invenção da Histeria, que a Agustine é uma paciente da Salpêtrière, que foi fotografada de várias formas. Tem outros pacientes também que são fotografadas, as fotografias estão aqui nesse livro, A Invenção da Histeria. E eles chamam a Agustine em tal dia para que a Agustine posasse para uma foto, para os fotógrafos, porque todas elas eram capturadas em cenas que eram corporais, que tinham a ver com a sua doença histérica, né? Com seus espasmos, com as suas contraturas, com as suas anestesias, né? E ela foi convidada a ir para o estúdio, né? Então ela senta assim numa cadeira e aí o fotógrafo fala com ela: Agustine, agora você vai ser fotografada. Faça uma pose. O que ela faz? Ela levanta a mão direita e põe no rosto, que era exatamente o lado do corpo que estava paralisado quando ela chega na Salpêtrière. Sim. Ela tinha uma anestesia e uma paralisia da parte direita do corpo. E ela levanta a mão para a foto. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. É muito maravilhoso, porque ele descreve isso aqui no livro. Sim. Como assim? Entendeu? Vocês querem ver, tá? Vou fazer uma pose, era uma coisa de modelo, entendeu? Isso. Elas Tá dirigindo a cena. Elas tinham assim, eu acho que elas gozavam um pouco com isso também, de serem vistas, olhadas, né? Sim, apesar do profundo sofrimento mental. Tudo isso tá junto, né? Tem um gozo ali misturado com o sofrimento ali, né? Sim. E é isso, essa Fantástico. passagem aí da história da fotografia na Salpêtrière. E eu acho que isso é bom para nós. Por quê? Porque mostra que a psicanálise ela foi construída em cima do olhar. Então, quando Lacan fala de onde que se tira o significante simbólico do falo, do pênis erigido, do falo erigido, do falo enquanto visível. Ereto. Não é, entende? Sim. É esse falo ereto que se torna um símbolo simbólico. Isso é à toa. Pois é, e como é que faz para manter esse pênis ereto o tempo todo? Só agora tem recursos aí, né, medicamentosos para as performances, mas eu estou fazendo uma brincadeira só para a gente falar. Sem desejo, os comprimidinhos azuis não funcionam. Pois é, ótimo, para a gente falar do sofrimento que isso tudo traz para o homem também, que não é só, isso não escraviza só a mulher, não, escraviza o homem também. Porque os homens, eles têm que performar, né? A partir de terem nascido e sido criados nesse cenário fálico patriarcal, o corpo deles sofre uma mortificação do erotismo. Sim. Não é? Se você vai pensar que o Freud lá pensava que o ápice do desenvolvimento genital e psíquico é a fase fálica, e que ali homens e mulheres têm que chegar até ali, né? Como o Freud falava, do clitóris para a vagina, e o homem no próprio pênis. Como é que esse sujeito moderno, e agora um sujeito contemporâneo, como é que ele vai se haver com essa mortificação do erotismo do corpo como um todo? Porque o Freud falava das pulsões polimorfas. Sim. É escutar, é ver, é falar, é o corpo inteiro. A pele é o órgão erótico do corpo inteiro. E os homens padecem dessa estética pornográfica que faz com que eles... Que localiza, reduz muito, né? E o que chega aos nossos consultórios? Como que os homens chegam nos nossos consultórios? Muitas vezes, quando eles ficam impotentes. Quando começa a aparecer para eles esse falo decaído. Que os remédios não fazem subir. Nem os hormônios. Nem tomar hormônio. Por quê? Porque tem a ver com uma impotência psíquica. Né? Não tem a ver com uma... Dúvida. E essa impotência ela pode ser muito bem causada exatamente por essa obrigatoriedade de que esse falo funcione o tempo todo. Né? Porque se não funcionou, não tem o corpo. Não tem o corpo. Só tem isso. Só tem ele. Só tem
o danado do E eu pênis. pensando aqui, que bom, né? Que sorte desses, né? E por esses que chegam aos consultórios, né? E que não estão responsabilizando a mulher por isso Como também, diz né? a Alia Jane Nunes, que é uma ativista indígena que fala sobre essa não monogamia, que é outro livro Sim. legal, a gente tem que descolonizar o corpo fálico. É, Essa ótimo. mono cultura fálica, ela mortificou o corpo do homem moderno Sim. e pós-moderno, e das mulheres também. Ela Sem mortificou. dúvida. Então, os homens também estão padecendo. Então, por isso Sem que eu acho que o encontro dúvida. amoroso hoje, ele faliu É. em vários aspectos. Ai, gente, Nobel, maravilhoso. Eu tô adorando esse programa Nossa. porque ele vai ser de base assim para tantas outras conversas, porque a gente quer Aham. passar aí por todas assim, né, gente? Não dá pra Por tudo. algumas não dá para Tudo cobrir é nem a muito. ideia, né? Tudo também fecha e acaba o programa, não é essa ideia, né? Mas assim, que tudo é muito. Mas é passar aí pela solidão, assim, na adolescência, nessas fases da mulher aí, até a menopausa, a gente quer muito falar sobre menopausa, e sobre as questões de relações mesmo, né? Os relacionamentos, esse encontro, essa relação sexual que não há também. Esse encontro, sobre a não monogamia, essas alternativas e saídas que estão se buscando aí, sempre se buscam. Então a gente quer falar muito sobre isso, então estou adorando E essa tudo conversa. tem a ver, embasando nisso. tá? Com essa forma de você pensar o homem moderno. O Freud era um homem moderno atormentado. Atormentado. Pois é. Se você for falar aí com as pessoas Como da assim? leitura corporal, da medicina integrativa, será que o Aham. Freud não padeceu de alguma coisa? O corpo. Ele Adoro adoeceu, a ele pessoa, somatizou. gente. Teve um câncer É, no céu da boca. é. O lugar onde as palavras reverberam, onde ele poderia falar, ele calou. Uhum. O que ele calou do próprio corpo? Não sei, não sabemos. É. Não Ninguém saberemos. vai poder explicar isso, mas Não saberemos. o que ele calou? Ai, gente, nossa, tem tanta coisa aqui. O que nós vamos. Mas eu queria muito que você falasse, porque tem uma coisa que você fala que eu acho linda demais, que é da Penélope. Conta pra gente. Aí vamos continuar falando desse menino Freud aí. O menino Freud. Pequeno Hans, não, pequeno Freud. Pequeno Freud. O menino Freud, ele fala das parcas fiandeiras, ele fala das mulheres que fiam o destino dos homens. Tem um texto que chama. Meu Deus. O tema dos 3 escrínios. Em que ele vai falar que existem 3 mulheres, as parcas fiandeiras, que tecem o destino dos homens. Uma tece, a outra desenrola, uma desenrola o fio, a outra tece, e a última, que é a morte, corta. E ele vai falar que todo homem está impreterivelmente feminizado. Feminizado é o que eu tô falando, eu não falo não. Mas feminizado pelas mulheres. Que ele nasce de uma mulher. Até hoje, todos nascemos de uma mulher. Né? Ou somos mulheres, ou nascemos de uma. Oi? Então, né? Então, esse matriarcado, ele tá muito mais na nossa pele, na nossa origem, do que o falo, né? O falocentrismo, né? Sim. Então, ele vai falar nesse texto que ele se sente assim, né? Que os homens também se sentem assim, no colo da mãe que trouxe ao mundo, Sim. no seio da amante, que é a mulher que ele ama, que ele deseja, e que ele perde a ereção com ela, né? Ele dá o testemunho a ela de que ele é castrado. Sim. E ele tem que suportar essa angústia de entregar isso para uma mulher. Eu acho que isso seria o homem chegar a esse ponto do amor, né? E não só uma performance viril, né? Porque isso está muito mais ligado a um narcisismo, né? Total. Do que o amor. E a última mulher, que é a morte, que chama o homem para dentro da terra. E ele vai ligar essas mulheres a esse fio da vida, esse fio do tempo, que é a história da Penélope, né? Se a gente pensar, a gente tem no Ocidente a história da Penélope e no Oriente a história da Sherazade, que são mulheres que tecem o fio, uma da palavra e o outro fio mesmo, o fio da lã, para poder enganar o tempo. E as duas fazem para enganar os homens. A Penélope fica 20 anos tecendo para esperar Ulisses da guerra, né, de Troia. Sim. Ela fica esperando. E as boas línguas dizem que se você for lá ler na Odisseia, na Ilíada, você vai ver que a Penélope não ficou esperando Ulisses coisa nenhuma. Ela estava esperando o filho fazer a maioridade, para o filho tomar o trono do pai, que foi e não voltou, e ela ia querer outro marido. Ela já estava olhando os pretendentes, tem uns quadros, umas pinturas da história da arte que mostram ela tecendo todos os pretendentes na janela. Ela estava esperando para ver qual que ela ia escolher. Então, tem até um livro da
Ai, meu Deus, acho que é a Ruth que chama A Traição de Penélope. Ah, maravilhoso. A Traição de Penélope. Então, a Penélope, ela é aquela que na lenda, diz a lenda, que ela fia de dia e à noite ela desfaz o fio porque ela queria ganhar tempo. Uhum. Então, ela engana os homens a partir desse véu que ela faz e desfaz. Você vê, é um Sim, encobrimento, sim, é um sim. encobrimento Ai, da bonito falta. demais. É um encobrimento de uma falta. Mas de uma falta do próprio desejo dela. Desejo como falta. Ela estava esperando para escolher. Sim. Ela não estava esperando ele se voltar. Uhum. Tanto é que tem uma autora, que agora eu esqueci o nome, ela tem um livro que ela conta os sonhos da Penélope. Ela interpreta os sonhos da Penélope. E gente, agora eu tô com dúvida se é na Odisseia, ou na Ilíada, acho que é a Odisseia. Ela conta um sonho dos gansos. Uhum. Tem um número lá de gansos na casa, e ela tá dando comida, e aí é muito maravilhoso, porque ela interpreta os sonhos da Penélope como um sonho de uma Penélope mulher. Sim. E não mãe. Uhum. Ela não era uma mulher que cuidava do matrimônio. Era uma mulher que estava cuidando do seu próprio desejo. Então, ela interpreta os sonhos dizendo isso. Ai, Que era fantástico. um desejo de mulher. Ó, Bel, você vai ter que voltar. Eu vou voltar. Você Quantas vai vezes? voltar. A gente pode fazer E uma porque- série. Vamos fazer uma série? Vamos fazer uma Então, série. Vamos, Agora a vamos gente emendar põe- aqui já. Que é muita coisa. É muita Você coisa não tem e é ideia, bonito sem demais fim. esse negócio. E a gente vai ficando aí no corpo, na poesia, na palavra, na pegada, né? E vamos embora. E eu quero fazer Vambora, uma coisa vambora. então. Ó, a gente vai Ah. falar de dicas. Você está cheio de Tá cheio de livros livros aqui, aqui. quero que você fale. E a gente vai finalizar com poesia? Vamos finalizar com poesia. Ai, que coisa mais linda, gente. Espera aí. Ó, então eu vou dar essa dica aqui primeiro, Vamos. porque a gente falou até da Ana Cecília aqui. Minha Amo orientadora demais, maravilhosa. Maravilhosa, Ana Cecília. Maravilhoso. E quando ela esteve aqui no podcast, procurei na segunda temporada a participação dela, foi linda demais. E ela apresentou também um dos livros que ela trouxe, foi esse aqui, que é um trabalho que ela fez, organizou com a Cassandra Pereira França, lá na UFMG também, Universidade de Psicanálise, a escrita das psicanalistas. Então é isso, é a presença da mulher nesse lugar. E tem os dois primeiros textos aqui que vão falar muito também sobre o segundo, que é de quem a gente vê aqui, Renata Udler. Renata Udler? Kromberg, não sei se eu falei certo. As primeiras psicanalistas, é bem interessante porque fala bem da participação dessas mulheres nos grupos do Freud, naqueles grupos de quarta-feira e tal, e como que elas foram ocupando um espaço ali num trabalho. Não foi fácil para aqueles homens abrirem espaço para essas mulheres, não. Não e foi foi. muito aos pouquinhos, assim. E a Ana Cecília traz no primeiro texto, que é o papel da psicanálise no rebaixamento do feminino, que é incrível também, que aí ela vai trazer. Esse é legal. Um texto da eu não conhecia. Virginia Woolf também, que ela cita aqui. lindo. E é lindo, como tudo que ela faz. Então tá aqui. A dica, o do Gilson, né? Que é legal. No Freud no século XXI. O do Gilson está lá. O Freud dá próximo. conta do século XXI, né? A gente não precisa ter medo de chegar perto e de fazer questões, né? Tem que Se a gente tiver medo de fazer questões para o Freud, ferrou, né? Na verdade, a gente não está propondo. Tem que deixar isso muito claro. Não é uma briga, né? A gente não está propondo um vulvocentrismo. Um vulvocentrismo. Que vai substituir o falocentrismo. Porque isso é uma ingenuidade. Isso continua sendo a lógica. Não. Fale, que é a mesma lógica, né? Gente, só troca a gente não quer igualdade. Troca de objeto. Eu não quero pé de igualdade com falo. Eu quero diferença. Diferença maravilhosa. Eu quero a diferença. A gente tem que falar que a gente tem que arejar os léxicos e a gramática da psicanálise para absorver essa linguagem das mulheres. A língua das mulheres. Isso. Né? Para usar um termo aí do momento, vamos para o letramento. 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 Então vai para a dica, senão eu não acabo de conversar que eu vou fazer? com essa mulher. A dica, tá? Nossa, gente, é muita dica. É muita. Porque eu assustei quando eu vi que eu só estava lendo psicanálise e Freud e Lacan, e comecei a ler muitos livros para poder me inteirar e saber mais, né, sobre o que eu tô falando. Esse livrinho maravilhoso, O Prazer Censurado, Clitóris e Pensamento, da Catherine Malabou, maravilhoso. Eu li ele, assim, 2 dias. Já quero. Então, ó, Catherine Malabou, tá? Aqui tem o que é cada uma dessas mulheres, só que não dá tempo de eu falar de cada uma. Então, só vou... Tá maravilhoso, falando como que o clitóris aparece na história, que o clitóris não é um pequenininho botão que aparece na hora da intumescência, mas o clitóris é tipo um ossinho da sorte gigantesco. Ele emoldura todo
a entrada da vulva, né? Sim. Então, Marie Bonaparte poderia ser nossa colega hoje, participar dos nossos grupos. Não é? Ela não teria feito mais de 10 cirurgias para aproximar o Pois clitóris é. da entrada da vagina, que foi uma coisa. grande besteira e que o Freud deixou, né? É. Então, mas eu acho que ele falou com ela que era melhor não, mas ela Melhor desistiu. não. Não tem a ver com isso. Só não era isso. Não tem é, a ver com não era isso. Então, esse livro aqui, maravilhoso. A Geni Nunes Vai é uma aqui, ativista indígena, fotografar psicóloga, guarani, psicóloga e escritora, que vai falar da não monogamia. Aham. É um livro mais... Ele é bem fácil de ler, ele é bem coloquial, e ela vai explicar por que que a não monogamia não está restrita a esse pensamento nosso obtuso de que você pode ter vários parceiros e transar com Sim. várias pessoas. Ela fala da ideia da não monogamia como uma forma de amor possível até na família, na cultura, na sociedade. Não tem a ver só com sexo, com quem você transa. Tem a ver com um conceito muito mais amplo de não monogamia, né? Para descolonizar os afetos de uma sociedade em que a família nuclear ela é patriarcal e ela é pai, mãe e filho, né? Sim. Que isso já está se dissolvendo. É. Então, é isso. Essa aqui é a Geni Nunes, que é maravilhoso. Bacana demais. A Hélène Cixous é uma feminista aqui. Ela escreve os primeiros textos ali nos anos 70, uma feminista francesa. Ela é crítica de literatura, ela é maravilhosa. Ela tem uma escrita difícil, Aham. mas ela vai introduzir, por isso que é meio assustador, porque ela faz uns estudos sobre a Clarice Lispector. Então, esse O Riso da Medusa e a chegada da escrita, ela vai apresentar não só em conteúdo, mas em forma a escrita feminina. Uhum. Então, você fica meio perdido. Como assim, naquele texto Água Viva, da Clarice, Sim. você fica meio perdido na chegada da escrita. Mas é uma forma de mostrar também como ela era uma intelectual ali da época e ela vai conversar, né, com Foucault, Sim. com Freud, com Lacan, com Deleuze. Ela vai fazer um estudo para conversar com esses autores e trazer ideias feministas a partir da psicanálise. Hélène Cixous. Fantástico. A Silvia Federici, que eu já falei, Sim. que é uma feminista italiana, que vai falar sobre a ideia do corpo da mulher no lar, na casa, na família burguesa. O que acontece com esse corpo, como que esse corpo é mortificado e como esse corpo não recebe um salário, como ele não Sim. recebe dinheiro pelo que ele faz e como as mulheres ficam invisíveis no cuidado com a família, com os homens e com os filhos, como que elas Dá-se desaparecem. o nome de amor para esse serviço, né? Pra esse E como se trabalho. fosse biológico e natural, praticamente né? Algo de hormonal. natureza mesmo, né? Como se a prolactina fizesse com a mulher um ser que pudesse cuidar eternamente, né? Assim, a prole, cuidar da prole. Sim. Ela vai. Só que não. Só que não. Só que não. Esse livro, eu não comecei ainda, li uma parte, que a Patrícia Mafra é uma psicóloga, psicanalista, que fez mestrado lá no UFMG, um doutorado em São Paulo, e ela vai trazer, a partir dos estudos do Firenze, um pouco também dos textos da Karen Herney, falando sobre o feminino e dando a versão dela sobre o que é a sexualidade feminina, que é uma pós-freudiana, em contraposição aos textos do Freud. Então, ela é muito legal, essa moça. Conversando com ela pelo Instagram, e ela vai me mandar todos os textos da Karen Herney, ela me prometeu. Ai, que aí, ó, tá. As mulheres ajudando as Lembrando. mulheres. Isso. A Bell Hooks não comecei a ler ainda, mas estou super querendo, que é uma ela ativista, né, antirracista. Eu tô lendo e curiosa para Pra poder avançar, entender essa questão do a amor. pegada dela Essa aqui eu não comecei a ler, então não posso falar muito. Mas eu acho que vai abrir meus horizontes também. Sim, acho que sim. E é isso. E do livro do Didi Huberman, que é o único autor homem que eu trouxe. Porque realmente o Didi Huberman é um artista. Escreveu cada livro, que eu sou apaixonada por esse autor. E eu tô com muita vontade de fazer meu pós-doutorado nele. Porque ele tem praticamente 5 livros sobre as ninfas. A história das ninfas. E é muito lindo. Que é a história do feminino ao longo da história da arte. Sim. Ai, Da imagem do feminino. Eu acho que ele é bem legal, esse autor. E esse Ótimo. livro eu indico para todo mundo que estuda psicanálise. E essa aqui, você indica? Esse aqui eu indico muito. Ele tá esgotado. É o meu Uma mulher livro. extraviada, gente. Mas Que é o- extraviou. Extraviou. Para a mulher escrever, como diz aquela que a Ana Cecília estuda, meu Deus. Você tá falando que Virginia é a Silvia Woolf. Plath? Virginia Woolf, é. Ela tem que matar o anjo do lar. Aham. Lá no teto todo seu, ela fala. Sim. Você não vai matar o anjo do lar, não. Se você não matar, você não vai conseguir escrever. Então, assim, é perigoso. É.
É perigoso entrar nessa seara de uma outra psicanálise. Agora eu tô chamando de uma outra psicanálise. Que é como se fosse Dora, né? O caso do Freud. A gente entrando na floresta escura, com ninfas ao fundo de um bosque denso. E a gente vai entrar nessa floresta de uma outra gramática para a sexualidade feminina. Porque se a gente não fizer, não der esse passo, esse desejo que é um risco, a gente não vai além, né? Não. A gente vai ficar com que até onde os homens chegaram. Então a gente precisa se autorizar a falar mais, né? Embora isso suscite muitas críticas, né? Dizendo assim, as mulheres, vocês não entenderam nada de Lacan. Olha que besteira vocês estão falando aí. Mas não é bem Escuta assim. primeiro, né? Vamos escutar mais. Abrir, vamos escutar mais. Então, esse livro meu é isso. Ele fala a história de 10 mulheres na psicanálise, lacaniana e freudiana, mas com a minha interpretação. Porque no doutorado a gente pode ousar um pouco mais, né, uma escrita mais própria. Ótimo. Né? Então, esse é o livro. Corajoso. Em breve vai ter a Parabéns, terceira edição. Bel. Maravilhoso. Ai, gente, olha, não dá vontade de acabar, mas a gente vai acabar de um jeito lindo demais. Vamos né? acabar. Vamos lá? Quer beber uma aguinha? Que lá vem Lá vem a história. Poesia. Senta que lá vem a história. Então, eu publico esses textos que eu faço junto com fotos no Uma Mulher e Seu Divã. E esse texto, eu tô o meio... perfil no Instagram, É o perfil no Instagram. Conhece, mas se vocês quiserem seguir, é Uma Mulher e Seu Divã. Sim. E meu nome é Isabel Haddad, mas eu fico por trás dessa marca de sucesso. Ela Dizem tá que é lá, uma né? marca de sucesso. É uma marca de sucesso? Um case de sucesso. E eu tô aqui em furo de reportagem, mostrando quem é a mulher por trás desse divã. Não é? Maravilhoso. E algumas pessoas falaram assim, não, mas você tem que profissionalizar mais esse Instagram. Não é uma mulher é a mulher. Eu falei, não, tem que ser só psicanálise. Não, tem uma mulher. Não é? Essa mulher, uma a uma, ela existe. Eis a mulher. E aí, Ex-alma. esse texto era para publicar lá, acho que eu vou publicar também. Os meus textos, eu quero falar isso aqui porque é importante. Eles são feitos com muito cuidado, mas eu sou uma escritora. Então, quem escreve os textos é o eu lírico. Os textos não correspondem a mim como mulher, a minha história, ou nem muito menos a trechos de casos de pacientes, coisas que eu escuto no meu consultório. Tem um sigilo completo em relação ao que eu escuto, né? Uma segurança para as mulheres que estão sendo atendidas por mim. Esses textos não têm nada a ver com elas. Eu acho importante falar isso, porque às vezes a gente fica com receio mesmo, porque a gente se identifica, a gente está aí, né? Às voltas com tudo isso e também em vários lugares, né? Às vezes nós estamos no lugar de escuta, né? Às vezes no lugar de quem fala, de quem está sendo analisado também. E é fácil a gente se reconhecer mesmo. Então, gente, fica aí aquela coisinha de novela antiga, né? Qualquer semelhança. É mais ou menos mera coincidência, uma obra de porque ficção. é algo que a gente se encontra em algum lugar também, né? Parece que é sobre todas, porque é verossímil. Ou São parece que é coisas... sobre mim, né? Parece que ela está falando de mim. Não, tá falando de mim? Não necessariamente. Não, se te tocou, não. leva isso para sua Agora, análise. é importante, porque o imaginário também faz parte dessa transferência. Você está falando de mim? É importante, né? Não. Eu estou falando de uma mulher como um todo. Eu não estou falando de mim. Mas por que você acha que está falando de você, né? Então leva isso para sua análise. Mas muitas pessoas me questionam lugar, isso. Né? Mas... Se ali tem trechos de casos clínicos. Não, absolutamente. Eu nunca falo, olha, eu vou falar aqui uma coisa que eu escutei numa análise. Não. Né? Eu falo, é um texto poético. É um texto que muitas vezes é uma invenção. Ele nunca existiu, nem comigo, nem com ninguém. Né? É uma mulher que escreve a partir dos seus devaneios. Né? Não tem nada de... E esse texto, eu intitulei ele como Sonho da Caverna. E no início eu falo assim, esse texto é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com histórias, casos ou pessoas reais é uma mera coincidência. Então eu vou começar a ler. À noite se alojava numa caverna de sonhos esquecidos. Sempre o mesmo roteiro. O esforço de figurar as libidos femininas com seus umbigos submersos num lugar de água profunda. No fundo de um bosque denso, a voz das mulheres submergia com seus sussurros. Dentro do espaço onírico, a menina acordava, todas as noites, no interior familiar da casa da infância. Tudo como antes, no mesmo lugar de sempre. Não fosse por um estranho detalhe. Ao lado do seu quarto havia um outro cômodo secreto, do qual a mãe nunca tinha falado. Uma antecâmara do leito materno, habitado apenas nas madrugadas. De lá ouviam-se ruídos e gemidos de línguas estrangeiras.
Havia respirações e ventanias, suspiros, murmúrios, uma primeira língua incompreensível. Ela descobria o quarto no escuro, na solidão e no silêncio. No seu corpo haviam muitos buracos, que no sonho tornavam-se ínfimos abismos. Para afastar o medo, cobria-se com os lençóis até a cabeça, deixava os pés rentes e cantarolava músicas só dela, fechando os ouvidos para escutar a voz ecoando dentro do corpo, reverberando. Assim como fazem os bebês que escutam a voz materna por dentro, não havia mais como chamar a mãe. A madrugada era inteira no corpo dela. Cantar era um acalanto de quem nina a si mesmo quando o outro já não existe mais por perto. Esse quarto a mais parecia o cômodo das pulsões primitivas, esquecidas na caverna das sombras. No sonho, ela descobria o lugar a mais. Quando acordava de fato, o recalque fazia seu serviço, de encobrir, desviar, deslocar a grande descoberta. Durante 7 anos, contou o desdito sonho para a analista. A narrativa passou do sofá para o divã sem sofrer um único reparo. A analista lhe perguntou lá pelas tantas: o que tem lá? Soluços, taquicardias e uma sensação de queda livre sobre o divã. Lá tem o meu corpo e seus recônditos mistérios. Tem o seio de minha mãe pulsando de jorrar leite pelas minhas bochechas. Tem o suor do seu pescoço pingando em mim. Vejo seus cabelos, cortina de madrepérolas translúcidas, ricocheteando na pele tenra do meu rosto. Os espasmos da minha boca, ritmados com as contrações do útero de minha mãe, voltando ao seu tamanho natural. Existe a musculosa, sanguínea vulva de nós duas. Tem o lugar que entra em mim, o lugar de onde eu recebo o mundo. Tem ainda o lugar de onde eu saí, esse mais embaixo, lá. Enquanto não pude saber sobre essa última camada escura, onde fervilham sonhos esquecidos, desenvolvi uma fobia de cavernas mergulhadas em águas paradas. Enfim, não há mais o que temer. Depois que despertei desse sonho, disse a mim mesma algo que fulminou minha fobia. A caverna está em mim. Uau! Muito lindo, Bel. É fruto desses Isabel livros, Haddad, desses muito estudos. lindo. Esse E poeminha. de uma vida, né? De uma vida. De uma travessia. É. Ai, muito lindo. A gente vai ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Hoje a gente pode ficar Hoje aqui a com gente a pode poesia. Com Com a poesia. Ai, que É. jeito mais lindo. Já falei, eu acho que essa temporada especialmente vai ter muita poesia. E você veio aqui, assim, para trazer tanto o feminino, Que bom, né? eu gosto muito de vir aqui. De corpo e alma. Que bom que você gosta. Gosto muito. Eu acho que o Então- trabalho que você faz é muito maravilhoso. Ai, Muito maravilhoso, né? É. Você conduz ele com muita delicadeza, com muito estudo, você é muito É. sério, você mergulha, né? É. Eu acho isso muito importante. É. Não tem como não dar certo. Ah, que bom, que bom. Eu tenho tido ótimos encontros, assim, realmente tem sido, nossa, maravilhoso para mim, assim, uma abertura É. muito grande para muitas possibilidades e vamos aí construindo Vamos, junto, né? Isso que é uma vamos, delícia, vamos, delícia vamos. de ter Estamos aqui. juntas. Voltar, veio a primeira vez com a Ju Saúde, né? A Ju vai voltar aqui É, também, que vem bom. com a Raquel. Não, vem a Ana Lisandra e a Ai, Malu. muito bom. A gente vai conversar com o Lacan, linha direta com o Lacan. Tem que conversar com o Lacan. Tô com muito interesse nessa vinda. Obrigada, Bel. Tá bom, eu que Conto agradeço. Sempre, pessoal, é isso. Então sigam lá uma Mulher e Seu Divã, siga o Estúdio Leste aqui, onde a gente grava aqui com o Iraê, que fica ali ouvindo esse tanto de conversa Nossa boa. Senhora, ele fica com a Ali cabeça atrás. assim, ó. Meu Deus. Ai, que curte isso? pra caramba. E também Vida Loucamente Sã. Agora a gente tem também o Desembrulha e Lê no perfil do Vida Loucamente Sã, que tá lá com a Ana Cecília, que a gente já falou aqui, a Maria Madalena Marnabosco, que é a Madá maravilhosa, querida de todos, de todas as abordagens, de todas as psicologias possíveis e da literatura também. São pessoas maravilhosas. Alessandra Mello, que é jornalista, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas, também com indicação de leituras, uma pessoa que lê o mundo enquanto vive, enquanto respira, enquanto come, ela lê. E o Jacques Fux também, que já é parceiro aí do programa, já tô falando assim, que já veio Ótimo. algumas vezes, ótimo, O Jacques né? é muito legal. Ah, ele é muito bacana, legal Muito demais. legal. E está lá também indicando para a gente, a cada semana, um deles com uma indicação de leitura. E mais do que isso, eu falo que eu estou mais curiosa assim, para ouvi-los falar sobre cada leitura do que sobre a indicação em si, sabe? É. Porque eles são Ah, uma eles são- inspiração, são. né? Uhum. Grandes escritores. Então é isso. Obrigada e até a próxima, Bel. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, querida. Delícia.